voz do cruzeirense nos Estados Unidos da América. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Pois é, Bia Neves, existe um grande clube na cidade que mora dentro dos nossos corações. Olha, vamos falar do Cruzeiro e vamos falar de um atacante que está encantando a todos. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, um atacante jovem que hoje faz muito sucesso no Cruzeiro, o Caio Jorge, que foi revelado no Santos, depois foi jogar na Europa, não teve uma experiência muito boa na Europa, principalmente em função das contusões, voltou para o Brasil e foi jogar no Cruzeiro. E os números do Caio Jorge agora superam os do Arrascaeta, do Hulk, do Neymar, em média de participações em gols esse ano. E agora começa a ter o reconhecimento também da imprensa nacional. Impressionante como que a imprensa que acompanha futebol, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, isola os outros clubes do Brasil e demoram para reconhecer, por exemplo, o belo futebol praticado pelo Cruzeiro e pelo Caio Jorge, mostrando que não demora, ele vai ter uma oportunidade na seleção brasileira. Bia Neves. Com certeza, viu, Rogério? Olha só, e que fase, né? Vive aí Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols. Caio Jorge é o destaque absoluto do Cruzeiro na temporada. Líder também em assistências no clube, o atacante segunda maior média de participações em gols entre todos os jogadores da Série A. Perde somente para Alan Patrick, do Internacional. E além dos gols do Brasileirão, Caio marcou 2 vezes na Copa do Brasil, chegou a 15 na temporada. Também anotou 5 assistências em 2025, totalizando 20 participações diretas em 25 jogos disputados, média de 0,8 por partida. O Alan Patrick, ele tem 0,82 de média, com 24 participações em 29 jogos. E olha só, Rogério, Caio Jorge, né, ele vive de longe a melhor temporada como profissional. O jogador chegou ao time principal do Santos em 2019 e foi negociado com a Juventus em 2021, passando pelo Frosinone da Itália por empréstimo, antes de chegar ao Cruzeiro no meio do ano passado. Rogério. Olha, e é impressionante a velocidade do Caio Jorge. No jogo contra o Botafogo, segundo gol do Cruzeiro nasceu de uma arrancada do Caio Jorge, que roubou uma bola na frente da área do Cruzeiro, percorreu mais de 70 metros e a velocidade medida de 30 quilômetros por hora, um foguete. O Caio Jorge chegou na linha de fundo, cruzou Matheus Pereira, que acompanhava o Caio Jorge também numa velocidade impressionante, fez o segundo gol do Cruzeiro. Golaço que mostra que o Cruzeiro vai brigar por esse título do Campeonato Brasileiro. Tem adversários dificílimos, principalmente o Flamengo e Palmeiras, mas se mantiver esse ritmo, vai brigar com certeza. Inclusive, preocupado com seu elenco, que não é um elenco muito grande em termos de número de jogadores, o Cruzeiro pediu agora à CBF, solicitou a dispensa, a liberação do lateral esquerdo Cauã Prats para ficar por conta do Cruzeiro e não atuar nos amistosos pela seleção brasileira sub-17. É impressionante o Cauã Prats, é outro jogador que logo vai jogar na Europa. É o lateral esquerdo, 16 anos e nas mãos do técnico Leonardo Jardim, que deixou inclusive que o lateral esquerdo, Marlon, fosse para o Grêmio porque apostava nesse garoto e ele, quando entra, tem se destacado e a CBF liberou, né, Bia?
Liberou, Rogério. O Cruzeiro, então, solicitou, né, a dispensa do lateral esquerdo Cauã Prates, de 16 anos, da convocação da Seleção Brasileira Sub-17 nos amistosos contra a Costa Rica. Integrado ao elenco sob o comando de Leonardo Jardim, o jovem defensor seguirá normalmente com o time principal nos próximos jogos da temporada. E por meio das redes sociais, o Cruzeiro, né, celebrou a convocação do zagueiro Vitor Hugo, do meia Felipe Moraes e do atacante Pietro Tavares. E o Cauã também foi chamado pelo técnico Dudu para os compromissos nos dias 21 e 24 de agosto em Santa Catarina. No entanto, a CBF aceitou o pedido do Clube Celeste e retirou Prates da lista, Rogério. Pois é. Agora a notícia, Bia Neves, eu realmente tenho muitas dificuldades em relação às torcidas organizadas. Para mim, e eu já tive relatos de pessoas que participaram de torcidas organizadas, no caso, e é todas, sem exceção, inclusive a máfia azul. Já conheci pessoas que pertenciam à máfia azul e o relato dos ocorridos no meio das torcidas é algo assustador. Inclusive, houve uma morte de um atleticano por parte da torcida organizada Máfia Azul e matou um jovem de 20 anos, Bia Neves. E agora saiu a sentença e quem são os condenados nesse processo, Bia? Olha só, Rogério, o Cruzeiro e a Máfia Azul foram condenados a indenizar em processo por danos morais o pai de Matheus de Freitas Ferreira, atleticano morto em novembro de 2021, em R$100 mil. A decisão, a qual a Rádio Itatiaia teve acesso, é da 22ª Vara Civil da comarca de Belo Horizonte. Os representantes da família do jovem de 20 anos entrarão com recurso solicitando uma indenização maior. O valor pedido inicialmente era de R$400 mil. E Matheus morreu durante um ataque a um ônibus em Belo Horizonte em novembro de 2021. De acordo com a Justiça, ficou comprovado que membros da Máfia Azul participaram do crime, Rogério. Pois é, realmente uma loucura. E olha, quando a gente vê a perda de um jovem de 20 anos e uma indenização de R$100 mil, é lamentável. Aliás, não há dinheiro nenhum no mundo que pague uma vida humana, a falta de uma vida humana. Esse é o Tudo Azul e o USA, e agora nós vamos falar do Papo de Bola. Vai tentar pintar, você vai bater uma bola! Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Papo de Bola com Rogério Maria Braga e a jornalista Bia Neves. Bia, ontem o Neymar voltou a jogar em alto nível, decidiu o jogo do Santos contra o Juventude. O Santos venceu o Juventude no Morumbi e deixou o Z4 do Brasileirão. Hoje eu vi uma postagem do Soares, o atacante uruguaio que joga aqui em Miami, dizendo que ficou feliz em ver a atuação do Neymar. O Neymar realmente ontem ele marcou 2 vezes num jogo que venceram por 3-1 e o Santos enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão. E olha, Bia Neves, já temos um público até agora de 47 mil pessoas para o jogo Cruzeiro e Santos no próximo domingo no Mineirão. Bia Neves. Pois é, olha só, o Santos, né, Rogério, ele venceu o Juventude por 3-1 ontem no Morumbi pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo aberto, com chances para os dois lados, Neymar foi o destaque ao marcar 2 gols e o outro foi de Barreal e liderar ali o Peixe no confronto. O resultado faz a equipe paulista sair da zona de rebaixamento e aprofunda a crise do time gaúcho dentro do Brasileirão.
Brasileirão, que segue na vice-lanterna. O Santos, então, chega aos 18 pontos e sobe para o 15º lugar do Brasileirão. Já o Juventude permanece com 11 pontos na 19ª colocação, 5 pontos à frente do Sport, que é o lanterna. E o Santos, então, né, Rogério, como você comentou, terá pela frente agora o Cruzeiro na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os times se enfrentam no próximo domingo, no Mineirão, Rogério. Pois é, e o Cruzeiro reencontra o Santos do Neymar e do ex-diretor do Cruzeiro, Alexandre Matos. Bia Neves, o Flamengo não para de contratar e agora tentou um jogador argentino, muito bom jogador, o Beltrán, mas o desejo do Beltrán de ficar na Europa esfriou o interesse do Flamengo, Bia. Foi isso, Rogério. O Flamengo tinha Lucas Beltrán, o atacante da Fiorentina, como principal alvo para a posição, mas o rubro-negro não conseguiu convencer o jogador a sair da Europa e a negociação esfriou. Desde o início das conversas, Beltrán não se mostrou disposto a retornar ao futebol sul-americano e o Flamengo até tentou convencê-lo, mas o atacante não mudou de ideia. Beltrán atua como centroavante, que é uma das posições procuradas pela diretoria do Flamengo, que deseja um jogador com características diferentes do estilo de Pedro, Rogério. Pois é, e Bia Neves, amanhã nós temos no Allianz Parque Palmeiras e Corinthians, o segundo jogo da Copa do Brasil. O primeiro, o Corinthians ganhou por 1-0. E o que está acontecendo em relação a muitas reclamações do Corinthians, reclamando do VAR, do juiz escalado para o VAR. A CBF acabou mantendo o Caio Max Augusto Vieira como comandante do VAR da partida decisiva entre Palmeiras e Corinthians. Muita reclamação, Corinthians reclamou, mas não adiantou. Mas o Palmeiras também reclama, também não está satisfeito com a escalação do árbitro Anderson Daronco, mas a escala será mantida. A CBF não muda escalas que já foram publicadas. E Bia Neves, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro enfrenta o Flamengo na Minas Arena. O Flamengo não terá Luiz Araújo e Bruno Henrique, que vão desfalcar o time do Flamengo. Luiz Araújo estará fora, mas mais por uma questão de cautela em relação à quantidade de jogos que ele tem jogado. Já o Atlético, o Alexander, que já fez 2 partidas pelo Atlético, fez uma boa partida contra o Bragantino no último sábado, no último domingo, jogando como volante. É um bom jogador, foi revelado pelo Fluminense e ele disse, olha, jogar com o Flamengo dá um gostinho diferente. E o Arana foi liberado e fica à disposição para o duelo da Copa do Brasil. A dúvida do técnico Cuca é se mantém o jogador, me faltou o nome do Gustavo Scarpa, que jogou o último jogo pelo Atlético contra o Bragantino de lateral esquerdo e fez uma boa partida. Será que o Atlético vai arriscar em botar o Arana novamente, e já que ele se recuperou agora? Vamos ver, vamos acompanhar outro jogão. Amanhã a gente fala mais disso, né, Bia? Com certeza, Rogério. Amanhã, quarta-feira, tem muito futebol, vários jogos, e vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. É isso aí. Bom, gente, obrigado pela paciência. Me desculpem as falhas técnicas, mas com certeza foi em função da tempestade que agora se acalmou aqui em Jacksonville. Obrigado, meus amigos. A gente volta amanhã. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria